último painel eletrônico aqui do Congresso abordou o tema Visão Estratégica de Mercado. E quem falou sobre o assunto foi o José Lupoli Júnior, ele que é consultor em marketing estratégico e professor da USP. Lupoli, o que a gestão com foco no participante faz, para que ela serve? Fundamentalmente, as empresas tradicionalmente sempre se preocupavam com o que produziam dentro de casa e depois procuravam mercados para vender. Atualmente, com o ambiente competitivo que nós enfrentamos em quase todos os setores, essa lógica teve que mudar. Então, hoje, é muito importante você identificar seu público-alvo, aqueles que potencialmente estariam dispostos a comprar a solução que você oferece, identificar esse público, entender suas necessidades e desenvolver produtos adequados às suas demandas. Isso vai aumentar muito a competitividade, a eficiência. Então é uma tendência quase que obrigatória, porque senão você fica disperso no mercado. E isso pode ser um erro sério e caro. Tem que se pensar em 3 pontos, então: a marca, o conceito e o posicionamento. Eu digo sempre que as empresas não vendem produtos, elas não vendem serviços. O que elas vendem? A sua identidade. Por quê? Porque eu brinco, televisão, você acha em qualquer magazine. Você acha nas Casas Bahia, você acha na Havan, você acha em qualquer lugar. Então a pessoa tem que escolher você. Por que ela escolhe você? Então, para que ela possa ter essa opção de escolher você como o fornecedor preferencial, ela precisa te conhecer, saber o que você significa. E quando você trabalha a tua marca, quando você trabalha os principais conceitos que diferenciam você da concorrência, você cria essa identidade. E aí você consegue ser a preferência desse participante, no caso, né, das empresas de previdência fechada, você consegue ser a preferência tanto dos patrocinadores como dos participantes. O que é a vantagem competitiva hoje no mercado? Vantagem competitiva são os atributos que te fazem superior a seus concorrentes. Quando a gente fala, principalmente nas empresas de previdência fechada, nós temos diversas vantagens competitivas, inclusive o custo de participar da Previdência. O que acontece, e a gente observa muito, é que principalmente a comunicação dessas vantagens, ela está muito deficitária. O cliente não sabe por que ele deve escolher uma previdência fechada. Um patrocinador não sabe por que ele deve escolher um fundo de previdência fechada. Então, as empresas, a gente percebe que as instituições têm suas vantagens competitivas, mas é fundamental que ela mostre ao cliente quais são as suas vantagens. Mas um resumo bem simples: vantagem é o que te torna superior a seus concorrentes. Lupoli, e como fazer para mudar esse cenário? Bom, existe todo um processo, né, que eu defendo, que é o processo estratégico. Você tem que elaborar uma estratégia. Você tem que identificar as necessidades dos seus clientes potenciais, você tem que traduzir essas necessidades em soluções, você tem que entregar essas soluções, ter uma estrutura comercial que saiba comunicar por que o participante potencial deve escolher você como solução. Esse processo é um processo que precisa ser concebido e depois operacionalizado através de equipes comerciais capacitadas, através de material de comunicação adequado, que fale a língua do cliente. Hoje nós sabemos que os compradores, consumidores, eles não querem produtos, eles querem soluções. Então, muitas empresas ainda estão acostumadas a vender produto. Eu brinco muito, já é uma frase chavão, né? Você não vende furadeira, você vende um quadro bonito na parede. Então você não vende
processos de investimentos, você não vende formulários, documentos. O que você vende? Você vende estabilidade, você vende segurança para o participante, né? Você vende uma tranquilidade na sua fase final de vida. É isso que você vende. Então nós temos que traduzir toda essa complexidade que a gente faz em soluções palpáveis, inteligíveis para o participante. Quais são os principais riscos e ameaças percebidos pelos participantes na Previdência Complementar? E aproveita e diz como eles podem ser prevenidos. Olha, eu digo que a gente compra Previdência, compra seguro-saúde, compra seguro de vida, principalmente para a gente não se frustrar, não se decepcionar, não passar por uma dificuldade. São produtos que, a princípio, nós não procuramos porque a gente se sente bem com eles. Não, a gente procura para não se sentir mal. E isso é um fato. Então, nós, quando procuramos esses produtos, nós vamos cercados de dúvidas. Será que realmente é a melhor solução para amenizar todas as minhas preocupações? Então, é importante entendermos o seguinte: quando nós compramos qualquer produto ou serviço, nós consideramos um conjunto de custos e riscos. A gente fica preocupado de ser mal atendido, a gente fica preocupado de ser atendido por uma pessoa não capacitada para nos assessorar, a gente fica preocupado se realmente está fazendo um bom negócio, se não está pagando muito mais pelo que realmente vale. A gente fica preocupado das perdas de tempo, fala, meu Deus, então eu tenho um sinistro, e aí? Vou demorar quanto para receber a minha indenização? Né? Quanto tempo será que é, depois que eu me aposento, para eu começar a receber meu pecúlio? Então, nós ficamos muito preocupados com esses aspectos. Então, o processo é entender o seguinte: o participante, ele entra, ele se associa, mas para ele se associar, ele precisa se sentir seguro. Então, eu preciso entender quais são os medos que tem. O medo de pagar muito, o medo de perder tempo, o medo de ser desgastante demais psicologicamente, emocionalmente. Então, esses medos precisam ser amenizados através do quê? Por meio de estratégias. Estratégias sendo para minimizar o medo que eu tenho de ser atendido por alguém não qualificado. Qualificar os profissionais de venda, os profissionais de atendimento. O medo que eu tenho de estar pagando mais caro. Mostrar, ser transparente na hora de mostrar a precificação. O que realmente eu estou cobrando, para que ele fique tranquilo, que ele não está pagando nenhum custo inesperado, nenhum custo obscuro. Então, são estratégias. Como é que eu fico tranquilo se não estou perdendo tempo? Respondendo rápido, dando acesso. Então, o participante pode ter acesso via internet, por telefone, se ele precisar, ele tem um contato do representante. Então, quando eu facilito o acesso, eu estou reduzindo esse medo dele de perder tempo. Então, são diversas estratégias que podem ser desenvolvidas para minimizar esses medos, né? Agora, você tem que pensar nisso, por isso que eu falo, você tem que olhar para o cliente e entender quais são os possíveis medos, temores, o que ele quer, o que ele procura, para aí sim você entregar uma solução customizada. Essa questão já faz parte, então, do planejamento estratégico. Tem que ser. Por quê? Porque estratégia é principalmente integração. Não adianta você ter uma operação muito eficiente se você tem uma comunicação falha, se você tem uma relação comercial inadequada, se você tem uma distribuição fraca. Então, tudo isso precisa ser integrado. Por isso que nós falamos, né, que o que você vende é a marca. E a marca é muito mais do que serviço, é muito mais do que as pessoas, é muito mais do que a tradição, a estrutura. A marca é tudo isso, junto. E isso tem que ser integrado. Por isso, não há como você integrar sem ter uma abordagem estratégica. Muito obrigada pelas informações. Foi um grande prazer. Preservar e avançar da estratégia ao resultado.